Maranata, gente, tudo bem? Fale aqui comigo. Vamos meditar um pouco sobre o reino de Deus. Antes, se você tem dificuldade com o devocional, juntar, né, no seu devocional as duas realidades, oração e Bíblia, de forma consciente, para você poder ser mais autônomo no seu desenvolvimento devocional com o Espírito Santo. Esquenta a cabeça, não. Aqui embaixo tem o link do curso que eu fiz, que tem 3 métodos de devocional. Você estuda os três, escolhe qual dos três é mais adequado à sua realidade e bola para frente, só praticar. Bem? Bom, vamos lá. Hoje vamos dar continuidade à sequência de vídeos que a gente tem feito sobre o Dia do Senhor. E hoje a gente vai para 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Esse texto ele já apareceu em outros momentos, só que a gente vai analisar ele dentro da perspectiva do Dia do Senhor e como isso se desenrola dentro da perícope do texto. Tudo bem? Bom, primeira coisa, perícope, né? Como é que a gente vai conseguir, como é que a gente pode dividir esse texto para conseguir compreender o capítulo inteiro? Do versículo 1 ao versículo 11, ele está conectado ao dia do Senhor. E é nessa perícope que a gente vai passar mais tempo, né, observando, que na verdade a gente vai observar somente essa parte do capítulo. Dos versículos em diante, do 12 ao 28, ele vai falar de diretrizes comunitárias em geral, para a comunidade tessalônica, algumas outras coisas variadas, né, assuntos um pouco mais variados, e despedidas, porque já está no final dessa carta para a igreja de Tessalônica, tudo bem? Então vamos lá. Capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, vamos ler os versículos 1 e 2, que diz assim: Meus irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Então, Paulo fala que não deveria explicar novamente coisas que os crentes de Tessalônica já deveriam ser entendidos, já deveriam ter ciência, que era sobre o dia do Senhor. Ele fala do dia do Senhor vir como algo repentino. A gente vai precisar olhar esse texto junto com os outros versículos que vem embaixo, tudo bem? Para a gente poder entender essa história de repentino, vir de surpresa, o dia do Senhor vai pegar todo mundo de surpresa, a gente precisa entender os outros versículos. Mas ele fala que não precisaria explicar a respeito de tempos e estações. Tempos e estações são as duas palavras em grego que são bem comuns, né? No meio cristão se ouve muito falar sobre Cronos e Kairos. Então, Cronos é traduzido como tempo, e estações, essa palavra Kairos, ela tem a ver também com estações do ano. Então, primavera, verão é a palavra Kairos. Então, eles já deveriam ser cientes a respeito dos tempos e das estações que o dia do Senhor viria. Poxa, mas eu deveria ser ciente dos tempos e das estações. Ou seja, há indicativos do dia do Senhor em tempos e estações, mas ele não vem como ladrão? Isso não parece contraditório? Calma. Versículos 3 e 4 dizem assim: Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, àquela que está grávida, de modo que nem de modo que e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Então, quem vai ser surpreendido como ladrão? O ignorante. Aquele que não consegue discernir os tempos e as estações. E onde a gente vai conseguir discernir isso, né? O Espírito Santo já revelou a respeito de tempos e estações, a respeito de como é que vai ser o cenário do dia do Senhor na Bíblia. Então, o que permeia toda a teologia bíblica é essa revelação do dia do Senhor. Então, se alguém não tem clareza bíblica, se alguém não busca caminhar na revelação bíblica com o Espírito Santo, ele vai se tornar um ignorante, sem luz, sem iluminação do Espírito Santo. Esse cara vai estar em trevas e essa pessoa vai ser pega de forma repentina. Mas o crente, iluminado pelo Espírito Santo, tendo revelação do dia de Cristo,
ele vai conseguir compreender os tempos e estações que o Espírito Santo já descreveu, já revelou na Bíblia, desde o Antigo Testamento. Bem, versículo 5 diz assim: Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não, nós não somos da noite nem das trevas. Então, já que o crente deve ser filho da luz, filho da iluminação, ou seja, o crente deve viver a sua vida a partir da revelação do Espírito Santo, não faz sentido nenhum ele ser pego desprevenido. Não só não faz sentido ele ser pego desprevenido, mas se tem um aviso na Bíblia e se tem todas as características dos tempos e das estações que ele fala no versículo 1, então, a preparação, a compreensão desses tempos e das estações, daquilo que vai marcar o dia do Senhor, é responsabilidade nossa. Então, nós deveríamos ser pessoas que andam nessa iluminação bíblica, na revelação do dia de Cristo, para não sermos pegos de surpresa e conseguirmos detectar esses tempos e as estações, as características que vão ser apresentadas, que já foram descritas anteriormente. Versículos 9 e 10 diz assim: Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Então, a salvação, então, vai ser garantida pelo meu entendimento bíblico. Não. A salvação ela é garantida por Cristo por causa do seu sacrifício. Esse foi o preço pago pela salvação. E isso é importante que a gente entenda. A gente não pode atrelar salvação a qualquer obra que a gente faça, porque a gente poderia, de forma equivocada, compreender que para sermos salvos no dia do Senhor, para sermos salvos da ira, isso dependeria da minha compreensão. Não é nada disso. A minha compreensão, ela é fruto da salvação. Então, o fato é, se eu estou dentro da salvação, o Espírito Santo vai me ajudar a ter iluminação e compreensão da revelação bíblica que ele já deu a respeito do dia do Senhor, para que eu não ande em trevas. Então, seja morto ou seja vivo, seja, como ele fala aqui, né, vigiando ou dormindo, o fato é que o Espírito Santo é que vai nos conduzir a esta salvação que está em Cristo e que foi conquistada por ele na cruz do Calvário. Versículo 11 diz assim: Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. O consolo e a edificação da igreja, ela tem como referência o quê? Bom, toda a perícope fala sobre o dia do Senhor. Então, o consolo e a edificação da igreja está relacionado com o dia do Senhor. Então, nós deveríamos consolar os nossos irmãos e edificá-los na compreensão do dia do Senhor. E aí entram algumas perguntas, né? A primeira pergunta que a gente poderia fazer: a, a gente para ser atento aos sinais que, que já são descritos, a gente para refletir sobre os sinais, se esses sinais estão acontecendo ou não, e quais são, ou a gente vai sendo empurrado pela vida pós-moderna sem ter o tempo de reflexão, que é tão importante para a fé cristã. Segunda coisa, a gente tem consciência de que salvação é somente Cristo e não naquilo que eu conheço. Conhecer sobre o dia do Senhor é a partir da salvação em Cristo, não o contrário. A gente não pode atrelar a salvação àquilo que eu posso conhecer, aquilo que eu busco conhecer com meus próprios braços, até porque conhecimento de Cristo é revelado pelo Espírito Santo. Então a gente não pode chegar a esse conhecimento pelo nosso próprio braço. A gente pode cair nesse engodo. A gente tem consciência disso? Uma outra coisa que a gente pode refletir é o quanto que a gente está sendo negligente ou, ou não em conhecer o dia do Senhor.
Porque para a gente conhecer os tempos e as estações, a gente precisa de conhecer a profecia bíblica que fala sobre o dia do Senhor. E a Bíblia fala para a gente consolar e exortar os irmãos em relação ao dia do Senhor. Para isso, a gente precisa saber o que já está descrito na Bíblia sobre o dia do Senhor. A gente está sendo negligente ou não? Como é que está sendo o nosso desenvolvimento, a nossa busca na revelação do Espírito Santo em relação ao dia do Senhor Jesus? Vamos orar? Senhor Deus, nós pedimos a ação do Espírito Santo para que a nossa mente seja iluminada, que as trevas venham a ser dissipadas e que nós venhamos estar atentos aos sinais. E também, Senhor, coloque em nós o desejo, a fome de conhecer o dia do Senhor Jesus Cristo, de buscarmos esse entendimento, de caminharmos com o Espírito Santo pela revelação bíblica, para compreendermos acerca do dia do Senhor, como isso vai se desenvolver e como nós podemos ser participantes disso de forma ativa. O Senhor nos ajude, porque entendendo sobre isso nós vamos poder exortar e consolar os nossos irmãos. Nós precisamos ter entendimento sobre isso para poder praticar esse consolo e essa exortação. O Senhor nos ajude, Senhor, porque nós não podemos mais ser negligentes. O dia do Senhor cada vez mais se aproxima. E a ignorância vai ter um preço muito caro a ser pago. E nós não queremos pagar esse preço. Nos ajude, Senhor. Nos ajude. É o que nós pedimos em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Amém.